Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que ainda vivemos em um país democrático? Vocês acham que o Brasil ainda é um país que tem uma democracia plena? Vocês acham mesmo que nós temos a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia? Nós vimos que o deputado federal Daniel Silveira foi preso por ter feito um vídeo fazendo ali críticas e xingamentos a integrantes do Ministério do Supremo Tribunal Federal. Ele, como deputado federal, ele tem a sua imunidade parlamentar e ele pode, então, se pronunciar da forma como ele quiser. O máximo que poderia ter acontecido é ele ir para o Conselho de Ética responder a um procedimento, mas não uma prisão em flagrante, como foi feito pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF. E muitas coisas vêm acontecendo que nos fazem acreditar que nós não temos mais uma democracia plena no Brasil. E uma delas é essa CPI que vem acontecendo aos olhos de todo mundo. É um escárnio que vem acontecendo ali. E ontem nós chegamos ao topo de tudo o que poderia estar acontecendo ali. A gente, quando pensa que não pode piorar mais, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, que são todas figurinhas carimbadas nas páginas policiais, eles ainda não conseguem nos surpreender. Ontem, já ao final da sessão, o Omar Aziz, presidente da CPI, deu voz de prisão para o Roberto Ferreira Dias, que é um ex-diretor do Ministério da Saúde, que inclusive foi indicado pelo ex-deputado federal Abelardo Lupion, do Democratas, o mesmo partido lá do Luiz Henrique Mandetta, que assumiu naquela época o Ministério da Saúde e nomeou para este cargo o Roberto Ferreira Dias. Então eu vou tentar, de uma maneira breve, falar para vocês aqui o que aconteceu, quem é esse Roberto Ferreira Dias e o que aconteceu ontem. O Roberto Ferreira Dias, como eu disse, ele era um diretor lá no Ministério da Saúde. E ele se encontrou, teve um encontro com o Dominguete, que era um policial militar, um cabo da Polícia Militar lá de Minas Gerais. Eles se encontraram então num shopping e com o Dominguete estava o Coronel Blanco, que também é do Ministério da Saúde. Então, segundo o Dominguete, que fez o depoimento dias atrás, ele teria então marcado um encontro com esse Roberto Ferreira Dias, que era diretor lá do Ministério da Saúde, e lá então nesse encontro o Dominguete, que se disse representante de uma empresa chamada Davat, que vende imunizantes, teria oferecido então para o Roberto Ferreira Dias 400 milhões de doses do imunizante. Então, o Roberto Ferreira Dias teria pedido a ele $1 por cada dose de vacina de propinas, ou seja, 400 milhões de dólares de propina, o que totalizaria em reais cerca de 2 bilhões de reais em propina. Imagina vocês, façam aí um exercício de imaginação, um cabo da Polícia Militar, que hoje deve ganhar ali seus 3, 4, no máximo 5 mil reais, estaria negociando imunizantes e só de propina ele pagaria 2 bilhões de reais ao Roberto Ferreira Dias. Isso por si só já é uma coisa a não se levar a sério. Mas a CPI, ela quer tentar desgastar o governo federal a todo momento e para eles não importa a lógica, não importa a legislação, não importa a verdade. Para eles o que importa são as narrativas e a imprensa está prontinha para divulgar essas narrativas criadas então pela CPI. Quando a imprensa não cria uma narrativa e a CPI leva aquilo a sério e faz aquilo, e tenta fazer pelo menos aquilo se tornar uma verdade. Porque, como eu disse para vocês, eles não estão se importando mais em cumprir legislação, estão preocupados mais em ter compromisso com a verdade. Eles só se comprometem, e isso é um compromisso que eles fizeram com o STF.
Por que eu digo isso? Porque quem mandou abrir essa CPI, quem obrigou o presidente do Senado a abrir essa CPI foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Então, tudo que eles fazem ali, o STF está dando respaldo. Porque se não fosse assim, já tinha acabado com esse circo faz tempo, porque eles só estão ali para humilhar as pessoas que lá vão para ser ouvidas e que não falam mal do governo. Se o depoente vai lá e não fala o que eles querem ouvir, eles já acusam o depoente de estar mentindo. E ontem aconteceu isso. O Roberto Ferreira Dias estava sendo ouvido e o Omar Aziz acusando ele de estar mentindo. Chegou no final da sessão, o Omar Aziz, então, deu voz de prisão ao Roberto Ferreira Dias, acusando o Roberto de estar mentindo na CPI. Olha só o momento em que se deu a prisão do Roberto Ferreira Dias. Senador, eu já dei todas as chances para Vossa Senhoria. Me dê uma chance, presidente. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo se não é relevante... Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Não, os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a Vossa Excelência. Não. Senhor Roberto Ferreira Dias. Independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. Tem algum áudio meu? Não. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, eu dei todas as chances. Vossa Senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram 2 assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a polícia do Senado, e o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente. Perfeito. Pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Ele está sob o compromisso de dizer a verdade. Se ele falta com verdade, ele está em estado flagrancial. A Constituição Federal é clara. Ninguém pode ser preso só em flagrante delito ou por ordem judicial. Ele está preso em flagrante delito. Doutora, o meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o coronel Elcio aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Você está me entendendo? Há uma acusação séria contra o senhor. O senhor não se limita a dizer, senador? Não era da minha secretaria. Mas para que você sentou? Então, várias vezes, eu apelei. Olha, eu lhe disse, você nunca recebeu e-mail de ninguém lhe pedindo para resolver algumas coisas? O senhor disse, não. Senador. Não. Eu lhe perguntei, senador, doutor Roberto Dias, o senhor recebeu um e-mail de alguém? Não. Senador, como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo quando eu recebo, senador? Senador, pela Qual o ordem. pedido específico? Gostaria de ver esses e-mails. Esses e-mails estão disponíveis? A sessão está encerrada, pessoal. Excelência. Senador. Excelência. Senador, eu gostaria de inquirir a testemunha. Eu estou aguardando aqui. Eu sou a última pessoa a inquirir. Nós temos elementos novos. A senhora vai falar o que for, senadora Soraya, mas ele está detido. Se a senhora quiser... Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é uma realidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga Ele uma está só. desde as 10 da manhã Mas colaborando qual é a com todas as colaboração? Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. Que a senhora quer fazer perguntas ainda, a senhora vai perder tempo, senadora. Mas eu lhe dou, lógico, É meu respeito. direito, senador. Detido Eu ou acho que era não? importante. Desculpe, Vocês viram aí a arrogância do Omar Aziz, esse corrupto, que só não está preso porque é senador e tem esse foro privilegiado? A advogada do Roberto Ferreira Dias queria falar, ele não deixava a advogada. Eles não vivem falando que as mulheres têm que ser respeitadas. Vocês viram alguém ali da esquerda, da extrema esquerda? Aí estava ali o Humberto Costa, o próprio Randolph Rodrigues. Vocês viram algum deles saindo em defesa da advogada para que ela pudesse ao menos questionar o Omar Aziz? Não, o Omar Aziz ele impôs o seu viés autoritário ali e ele mandou prender o depoente e pronto.
não quis saber de ouvir a advogada. A advogada ali foi uma mera figurante. Ela estava ali como se fosse um poste. Ele não quis nem saber de ouvir a advogada do depoente. E o Omar Aziz, ele ontem não fez só isso. Ontem o Omar Aziz ele também quis tecer críticas às Forças Armadas. Na verdade, ele é um semi-analfabeto. O Omar Aziz, ele é o chamado analfabeto funcional. Ele quis criticar os militares que fazem parte do governo. Ninguém está proibido de fazer críticas, mas ele quis criticar os militares que fazem parte do governo e chamou então as Forças Armadas de corrupta. Deixou bem claro que ele achava que as Forças Armadas eram corruptas e que tinha uma banda podre dentro das Forças Armadas. Olha só o que disse Omar Aziz. Você foi sargento da Aeronáutica? Sim, senhor. Foi. Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares. Presidente. Das Forças Armadas. Se tiver alguma coisa, porque Presidente. Do nada, senador, já lhe parabenizei pelo seu aniversário, do nada, o sargento Dominguete se volta contra o sargento da Aeronáutica. Do nada. Presidente. O lado podre das Forças Armadas. Omar Aziz afirmou categoricamente que existe um lado podre das Forças Armadas. As Forças Armadas, através do general Braga Neto e juntamente com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles assinaram uma nota oficial repudiando veementemente o que disse ali o Omar Aziz. E disseram ali que não aceitarão esse tipo de declaração. Eu só acho que esse tipo de nota oficial é muito pouco para um corrupto como Omar Aziz estar falando das Forças Armadas. Qual foi o crime de corrupção que integrantes do governo, os militares ou civis mesmo, fizeram até agora? A acusação mais grave é essa, da tentativa de uma compra por um funcionário, um ex-funcionário, que agora já foi inclusive exonerado do cargo. A acusação é de uma tentativa de compra dessa vacina e que esse funcionário teria pedido então 400 milhões de dólares de propina. A negociação não aconteceu, não houve R$1 sequer de corrupção e eles estão dizendo, igual ouviu esses dias o Randolfo Rodrigues dizendo que estava diante do maior caso de corrupção da República do Brasil. Parece que o Randolfo Rodrigues não estava no Brasil ou estava dormindo quando aconteceu aqui Mensalão, Petrolão, quando bilhões do dinheiro público foi mandado para ditaduras. O Randolfo Rodrigues devia estar dormindo enquanto tudo isso acontecia, para agora ele vir dizer que um caso onde não teve nem um centavo de corrupção, primeiro que isso nem crime é, não houve um centavo de corrupção, e o Randolfo Rodrigues diz que é o maior caso de corrupção da República. Então, meus amigos, para vocês verem aonde que chegou essa CPI. Essa CPI ela foi criada justamente com esse objetivo e ela está fazendo de tudo para alcançar o objetivo. Mas o que o Omar Aziz fez ontem só desmoralizou ainda mais essa CPI, que vai por si só se desmoralizar ao ponto de acabar. Então, até pouco tempo atrás, os casos de corrupção eram Mensalão, eram Petrolão, eram bilhões e bilhões de reais envolvidos, né? Nós vimos aí os delatores devolvendo mais de 5 bilhões de reais
que pegaram de propina, né? E agora o que nós temos de acusação de corrupção são que um funcionário tentou fazer um ato de corrupção, que não foi à frente o negócio, porque dentro do Ministério a negociação não foi aprovada e acabou que o contrato foi rescindido e nenhuma dose foi comprada e nem um centavo foi pago. Então esse é o caso de corrupção mais grave do governo nos dias atuais. Então, a pergunta que eu fiz lá no início, vocês acham que nós estamos mesmo vivendo em um país democrático? Vocês acham que numa democracia plena, coisas como essa era para estar acontecendo? Pessoas sem caráter, sem nenhum tipo de caráter, humilhando pessoas honestas, como nós já vimos ali naquela CPI várias vezes, e tratando pessoas de um caráter não muito ilibado, como se fossem dignas de algum crédito, como são os próprios integrantes da CPI, com o relator Renan Calheiros e o presidente Omar Aziz. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que tenham um dia abençoado por Deus. Curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. E nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.